Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Louvado seja Deus por esse momento especial. Podemos estar na presença do Senhor e glorificar o nome dEle. Deus abençoe os amados. Em nome de Jesus. Quero estar fazendo uma oração por esse momento, quando você vai entrando aí na live, para participar os amados. Paz do Senhor Jesus Cristo já está aí entrando a nossa missionária. Bênção de Deus da Irosa, representando a Irosa. Alcione, Alcição, Deus abençoe, missionária. Depois fala aí como é que está a sua filha, está bem, diz se ela está boa. E nós estamos aí ainda orando por ela, tá? Tá tudo bem? Paz do Senhor Jesus Cristo. Pode botar aí, se você quiser botar o seu agradecimento, em nome de Jesus. Aí eu vou estar anunciando, hoje a Adriana Flávia está cuidando da igreja, não sei se vai poder até estar participando, mas a gente põe aí, ou fala do agradecimento. Deus abençoe pelas vitórias na sua vida. Fica na paz, minha amada, e a paz a todos, representando o pastor, nosso pastor Edson e missionária Dulce, e aí a nossa missionária Alcione, pela Irosa. Deus abençoe vocês. E vai entrando mais aí, fica na paz do Senhor Jesus. Eu não sei se é a pastora Silvanos que vão entrando. Deus abençoe, né? Vamos fazer uma oração enquanto vai entrando os irmãos, vai compartilhando, avisando. Deus abençoe os amados. Lembrando que ontem o sinal cortou, teve problema na região de Wi-Fi e acabou cortando depois sobre a oração. E eu fiz uma oração, não sei se ela foi gravada. Então eu vou agora terminar o mesmo versículo de ontem para cumprir com a oração. Que primeiro orando, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença de meus inimigos, unges da minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Oh, glória, isso é palavra profética. O Salmo 23 é uma palavra, é uma oração, mas é também uma palavra profética, né? Em nome de Jesus. Hoje, sem óculos, fica longe de eu ver. Deus abençoe a todos. Então, eu quero estar lembrando que amanhã nós temos Mulheres na Rocha. Quero te convidar também, a hora que der aí, a missionária Alcione, vamos aí convidar as irmãs, convidar todos aí a estarem num trabalho de mulheres abençoado na missão. Na quarta-feira, com a Bispa Lenice, pastora Simone, missionária Cláudia, e as outras, né? Não dá para lembrar todas, mas todas as mulheres, e os homens também são convidados, porque nós estamos aprendendo com elas, se Deus tem usado as nossas mulheres com uma bênção de Deus, né? Paz do Senhor, diaconisa Valquíria, representando aí a missão, mas representando também o Nordeste. Deus abençoe sua família lá, que ouve, que alcança essa graça da live, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe, irmã Valquíria, na graça e na paz do Senhor Jesus. E comunica aí, vocês vão compartilhando, tem aí compartilhar e vai compartilhando, que as pessoas vão entrando aí ao vivo. Então, ontem eu estava falando aqui que ontem o sinal acabou e eu acabei não fazendo a oração final. Quer dizer, eu fiz, o sinal cortou, quando eu vi, já tinha feito a oração e aí o sinal demorou, não voltou, teve problema de energia na região. Então eu quero estar lendo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5.
Então, mulheres, convide os varões, convide as amigas, esteja amanhã na rua Murilo Furtado 849, Mulheres na Rocha, bênção. E sábado também vai ter Mulheres na Rocha com uma missionária abençoada que vai vir ministrar às 19h30 do sábado. Mulheres na Rocha também. É um culto mensal que tem juntado as mulheres com os homens, né? As mulheres para nós ouvirmos, né? E aí a gente também, os homens podem participar em nome de Jesus, tá? Então diz assim, no versículo 5, ontem, como eu li o 12, o 5 fala assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, o que nós entendemos aqui nesse momento? O poder da oração, o poder de quando ora, o que acontece, né? Deus tem a sua misericórdia. Não é que a gente manda governar Deus, não. Deus é ingovernável, Deus é Deus, Deus é o Criador. E é nós, pecadores, nós que temos que nos humilhar na presença dEle, nós que temos que buscar, nós que temos que necessitamos da graça e da misericórdia de Deus. Mas Deus, por causa do livre-arbítrio, por causa do homem desobedecente, Deus deu liberdade. Quem quer, desfruta. É como se fosse... a palavra diz que Jesus é a fonte, é a água viva, né? E ele diz que quem crê nele, do seu ventre jorrará rios de água viva, né? Então, e ele é a fonte da vida eterna. Se eu estiver com sede, eu não for à fonte tomar água, eu estarei sem beber água. Tem água na terra, eu não vou procurar água e não vou beber, vou ficar com sede. Assim a oração. A oração é para que ela move a mão de Deus. E Deus se move em nosso favor. Deus abençoe o Bispo Edson, se foi ele que entrou aí, não sei. Porque às vezes aparece sinal, às vezes não aparece. E a oração, ela move a mão de Deus para a ação de Deus. Então Jesus mesmo nos disse: orai, vigiai. É a primeira vigilância, mas ele disse: orai sem cessar. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então orar, e orar pelas causas. É por isso que oramos. Nós oramos pelas causas. E aí Deus, o Espírito Santo intercede por nós, e o Senhor, o Deus de Abraão, o nosso Deus, Jeová, Jesus Cristo, se move no céu e ordena a nosso respeito. Anjos, move leis e decreto, o que ele precisar agir. Então a gente vê que quantas batalhas foram vencidas pelos homens de Deus, em que Deus intercedeu. É ruim quando Deus intercede. Deus não quer jamais interceder contra o seu povo. A gente teve uma mensagem no domingo, a arca nos filisteus, quer dizer, na verdade, na casa de Abinadab e na casa de Obed-edom. Então, a diferença que era Abinadab, um homem de Deus, levita, e a diferença do outro, que não era hebreu, mas que se tornou crente em Deus e que se tornou um sacerdote levita que temia. Então, a casa dele recebeu, Deus entrou com amor. E na casa de Abinadab, o mal recaiu. Não é que Deus fez o mal, é que Abinadab não andava segundo os preceitos de Deus e a obediência à palavra. Então, por isso, e uma coisa fica clara: ou Deus traz a morte ou traz a vida, mas não que ele quer dar a morte para os seus. Então, muitas batalhas foram vencidas por aqueles que temem a Deus. E Deus que pelejou as batalhas. Vamos lembrar uma, 2 Crônicas 20, que é Josafá. Josafá se vê aniquilado diante do inimigo. Não é que ele não tinha fé. Ele temia Deus,
Tanto é que ele estava bem com Deus, que Deus intercede por ele e vence a guerra por ele. Ainda diz que para ele não pelejar, diz, só manda ele se pôr como se ele fosse para a guerra. Mas quem pelejou foi o Senhor, coisa linda, né? E ele estava temeroso, porque o inimigo ia aniquilá-lo. Era milhões e milhões de exércitos, porque eles se aliavam. Os exércitos da época, para vencer o inimigo, eles faziam com política, né? Se aliavam e se juntavam em montões e destruíam o outro e dividiam os despojos, tomava terra, fazia isso tudo. Então, quando eles se voltaram contra Josafá, o rei de Israel, aí ele temeu, como qualquer homem, né? A multidão era grande, estavam arrasando tudo, matando todos. E aí eles viriam contra, quando foi avisado que eles estavam em multidões vindo contra Israel, ele temeu, ele disse, Senhor, o negócio está feio aqui. Mas enquanto ele temia e o povo atônito, atemorizado, porque isso é uma ação do inimigo, nós podemos trazer entre parênteses aqui, que a ação do inimigo é nos mostrar o ruim, o erro, a dificuldade, as falhas. O inimigo é apontador. O inimigo, ele é aquele que bota o dedão, né? Só para o erro. Deus não. Sabe que nós temos erros, mas consertamos. Botando entre aspas, o papel da igreja não é ter pessoas perfeitas, é ter pessoas que obedeçam a Deus e se corrijam. Mas quando também tem a chance. E aí, por isso, o apóstolo João fala na primeira cartinha, primeira cartinha 1, se não me falha a memória, depois você lê lá, que se nós pecarmos contra ele, ele é o nosso advogado, é fiel e justo para nos perdoar. Essa é a ação de Deus, senão não há restauração. Alguém pecou? Foi terrível? Amém. Mas nós temos que fazer, a não ser que a pessoa se rebele, em rebeldia contra Deus, não aceita o conselho pastoral, não aceita o conselho da liderança, aí é outra coisa. Mas bom é que essa pessoa se restaure e que eu receba galardão diante de Deus por amar e por tentar. Isso é a obra. Então a obra que eu errou, para lá. Aí, não. Rebelião contra Deus é outra coisa. Aí tem que tratar Deus trata na mesma condição. Então, Deus peleja pelo seu povo. Deus não vai contra seu povo. Deus é justiça. Mas a justiça dele é em nosso favor e não contra. Mas um lado da espada, que diz que a espada tem 2 gumes, Hebreus 12, é justiça para os seus em defendê-los. E o outro lado é justiça para condenar, matar ou destruir aqueles que são inimigos de Deus. Então não é para destruir o seu povo. Deus é amor, Deus é graça. E dá chance a eles também a se chegar. Agora, quando a situação chega em rebelião, em desobediência em sequencial, sabe, como Saúl, dizia, não, me perdoa. E aí voltava a desobedecer. Não, vamos acertar, Samuel, com o Senhor. Você é o profeta, ora aí, Deus. Aí acertava e foi indo até a hora que Deus disse que o rejeitou. É ruim isso. Então, a oração, ela move Deus em nosso favor e nós nos posicionamos para isso. Dizer assim, mas apóstolo, eu vou para a igreja, eu oro, eu sou temente a Deus, eu dizimo, eu tomo santa ceia, eu sou batizado nas águas, lógico, mas tudo isso eu faço. Mas tem uma luta lá que Deus não resolve. Não, Deus tem também a sua hora. Não é que ele não resolve. Ele tem a sua hora. Tem coisas que se ele for resolver, ele mata. Tem coisas que se ele for resolver, deixar aí, inválido.
Tem coisa que, se é aquela hora, a pessoa está resistente, às vezes Deus entende que tem uma serva ou que tem um servo diante dele de joelho, dizendo: Deus, conserta essa situação. Ele age com a sua misericórdia. E nós temos que entender isso. É igual, às vezes, uma porta para abrir, né? Aí Deus abre e a gente não corresponde a Deus, porque vem luta. Não é porque foi uma porta que Deus deu, não haverá luta. Pode ter luta. Aí, quando tem a luta, a gente, sabe, despreza Deus, despreza o conselho de Deus. De nós olharmos a situação dos reis de Israel e dos juízes e dos profetas do tempo do profetismo em Israel, Deus usava esses homens maravilhosamente bem, dizendo as boas coisas e as más coisas se não se convertesse o povo. E aí acontecia. Quando acontecia, Deus avisou para não acontecer. Não que Deus queria que aquilo acontecesse, ou que o mal recaísse. Deus avisou. Então, para que nós, ao pedirmos algo a Deus, temos que ter consciência de esperar. Porque Deus sabe a hora boa, sabe o momento. Às vezes não estamos preparados para certas coisas, a gente vai se perder. Né? E a minha maior preocupação, quando Deus começou a me abençoar, a me restaurar, e eu falei: puxa vida, não posso me esquecer. Então, quando eu estou triste, ou muita luta, muita situação, eu começo a refletir o que Deus fez na minha vida e como eu cheguei. E é bom a gente fazer isso. Por isso que ele diz, para que a gente vigiar. A vigilância é sempre olhar para Deus. Então, por exemplo, Davi teve um momento que ele recebeu o mal na vida dele. Não porque o pecado dele foi não consultar a Deus. Ele sempre consultou: Senhor, eu vou para uma batalha. O Senhor me autoriza? O Senhor vai comigo? Enquanto Deus não... Isso não acontece assim, ó. Entenda que nós temos muito, às vezes, imediatismo. Então a gente chega ali e diz: Deus falou que aquilo ali é oração. E há muito tempo Deus não fala com o homem quando Ele quer. Deus não faz as coisas à revelia. Os sinais de Deus são pelo seu amor. E Ele sabe a hora de fazer com. Então, essa vigilância, vigiar e orar, conforme Jesus disse, é para que a gente saiba que esse vigiar, existe muita coisa contida dentro. E uma delas é esperar, ter paciência, consultar sempre a Deus para as decisões, orar a Deus para que Deus sempre perdoe o adversário, o inimigo, e que o salve. Então tem orações que elas não são adequadas a Deus. Deus não quer matar ninguém. Quem tem que perdoar é Deus, mas quem tem que ter ação do perdão e da restauração e da oração para que Deus salve sou eu. Ou chega a um ponto, como houve com Paulo, entrega na mão de Deus. A pessoa é rebelde, a pessoa é inconsequente, chega ao ponto que não respeita a Deus e não teme a homem nenhum. Então não há respeito para pôr ninguém. E aí você orou, perdoou, e não há, aí entrega na mão de Deus. E a mão de Deus tem os dois lados do gume da espada. Um que destrói e um que corrige da vida. Então a pessoa que vai escolher com Deus. E você entende? Então Josafá foi um exemplo. O que ele fez? Ele clamou a Deus. Ele disse: Senhor, estamos aqui apavorados. Estamos aqui perdidos, segundo a Crônica 20, depois você lê, e eu vou parar aqui para orar, para não ser tão longo, né? E o Senhor levanta o profeta no meio da congregação, Jeziel. E esse profeta diz: olha, e ele fala direto para o rei. Olha que coisa linda. E linda quando Deus fala.
Quando Deus tomou o profeta não foi lá, vem cá, vamos morar aqui, que Deus vai falar com a gente. Eu vou ser sincero, não gosto muito disso, não. Esse negócio de tentar dirigir Deus para fazer é perigoso. Né? Foi o caso de Davi, olha aí. Veio morte, destruição, ele teve que se prostrar. Ainda bem que ele era um homem de reconhecer, Senhor, eu errei, me perdoa. E aí a coisa se acertou, foi lá, fez os holocaustos, nem os holocaustos de graça que foram dados para ele, porque ele era o rei, né? Araúna, disse para ele, meu rei, tu vem a mim. Ele disse, olha, eu vim nesse monte aqui, né, sacrificar ao Senhor. Mas está aí as terras, os holocaustos, quantos bois o senhor quer? O que o senhor precisar está aí, meu rei, né? Araúna temia também a Deus e ele falou, não, e é o rei, é o homem que Deus escolheu, vamos dar o melhor para ele. E assim é muito bom a gente aprender isso. Eu vivi muitas situações com meu pastor. É meu pastor. Ah, mas é meu pastor. Não quero, vamos orar por ele. Vamos ajudar ele. Não estou falando só por causa de mim, não. Porque a palavra diz para tratar bem os seus pastores, porque são eles que velam sobre a sua vida. E a pessoa, quando erra, a primeira coisa que ela faz é dar as costas para o pastor. Por quê? Porque ninguém aceita correção. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Né? O evangelho não é feito de tapinha nas costas. O evangelho, paz do Senhor, irmã Débora, paz do Senhor do Rio de Janeiro. Deus abençoe vocês aí, o Fábio, o Daniel, a Sara, os meus netos aí. Deus abençoe vocês, meus filhos. E abençoe lá seu pastor, abençoe o irmão, o diácono, se me falha a memória, Alexandre, né? O André. Depois, eu ando esquecido, mas eu lembro dele, tá? Tenho orado por ele, que é bênção. Depois bota aí que eu falo aqui. Então, e o nome do pastor também que acabei esquecendo. Mas eu oro por eles porque me ajudaram lá com a missão. Deus abençoe vocês e a você também, Débora. Deus abençoe, que foi o canal dessa ajuda lá para Petrópolis. Então, a oração, não, o reconhecimento diante de Deus é muito melhor. E uma coisa que eu aprendi diante do meu pastor, ele dizia assim, Luiz, todas as bênçãos que você quer, eu vou te contar um segredo. E ele conversava às vezes comigo em particular, assim, ou quando estava batendo papo, quando ligava. Eu ligava todo dia para o meu pastor, né? Porque ele me dava tarefas. Eu, por exemplo, tinha uma tarefa lá em Itu. No outro dia de manhã, primeira hora do dia, eu sabia que ele levantava cedo, eu ligava, dizia, pastor, meu pastor, ontem foi tantas pessoas no trabalho, ontem foi a oração, foi uma bênção. Ele dizia, e aí, Luiz, você salvou, teve alma? Olha, ninguém aceitou Jesus, mas foi vida nova, e está indo, sabe? Na outra quarta eu ligava de novo, porque o trabalho era terça-noite. Olha, pastor, não tinha ninguém, foi uma pessoa. Olha, sabe, foi o trabalho difícil. Ele dizia assim, continua orando, porque você está orando pouco ainda. Você está orando pouco. Foi ninguém? Sua oração está fraca. Hora que vai. Daqui a pouco, na outra semana, depois de oração, jejum, 20, 30 pessoas diziam, tá vendo? Então, e hoje é uma igreja. Então, o que nós temos que ter? Relação com Deus. Eu estou falando, ensinando, ilustrando o pastor da terra, né? Mas e é assim com o pastor da terra. Porque se você não teme o irmão que você vê, se você não obedece ao seu pastor que você vê, você também não obedece a Deus. A cartinha de João fala, nós temos que obedecer a nossa liderança, a nossa igreja, a visão do trabalho, tudo isso faz parte. Então ele fez um conselho para mim uma vez, eu nunca me esqueci. Ele disse assim, Luiz, vou te contar um segredo. Quando ele falava isso, eu caí de orelha em pé, né? Eu dizia, tá bom. E se ele não contasse, eu falava, pastor, não faz isso. Conta aí. Ele me provocava, né? Para ver até... Eu percebia que é para ver se eu estava acreditando com fé ou não. E aí ele dizia assim, então, tudo que você quer, ora pelos outros, para Deus fazer.
para Deus abençoar a nação, para Deus abençoar os irmãos, para Deus abençoar, alcançar os que estão perdidos. Tudo que você quer para você, você pede, diz para Deus abençoar, dar casa se você quer. Tudo que você quer de melhor para os outros é o que Deus vai te dar. Ele falou, sabe por quê? Porque quando nós pedimos para os outros, canal de bênção somos nós. E passa por nós. E Deus age assim. E quando você quer o bem do próximo, Deus faz por você. E eu aprendi isso e comigo aconteceu tudo assim. Então tudo que eu ponho diante do Senhor, Senhor, estava com vontade de fazer isso, coisa. Aí Deus cria a situação e aquilo se abre. Mas a minha oração, eu não me lembro, Senhor, tu vai me dar isso, Senhor, me dá isso que eu... Não faço esse tipo de oração. A oração sempre é pela nação, pelos povos, pela salvação, pelos irmãos. Ó, a irmã lá está com luta, ó, a menina lá está com luta. Entendeu? E vou orando. E Deus vai fazendo na minha vida. Deus é aquele que abre mar, não é homem que abre. Deus é aquele que paralisa a água do rio, como o Jordão, para o povo passar enxuto. Isso é Deus. É Deus que vai na batalha, que guerreia pelo rei, sem ele levantar um dedo. O que Deus, voltando lá, 2 Crônicas 20, depois você lê, o que Jeziel fala para ele? Digo, ó rei, assim diz o Senhor, olha, nessa peleja não tereis que pelejar. O rei estava estremecido e o povo, porque o inimigo era em milhares e milhares. Eles arrasavam tudo, eles eram infiéis, eram maldosos, eram como canibais. Matavam rindo para tomar tudo de todo mundo. Não é assim com ladrão, não é assim com coisa, às vezes infiel. Né? Mata uma senhora, uma criança por causa de um celular, por causa de 10 reais. Desalmados, porque eles não têm a vida, eles têm o demônio no corpo. Essa é a verdade, que Deus os alcance, que Deus os restaure, que Deus traga para os caminhos. Quando trouxe Saulo não foi boa coisa não, minha avó falava boa bisca, ele não era boa bisca, ele era mau, ele consentiu a morte, relata a Bíblia, Atos 7, a morte de Estevão. E foi ele o causador, porque ele estava ali, ele viu, ele estava com a guarda, ele viu o povo incitar, e está lá, Estevão está pregando, olha o Deus de Abraão, Moisés, ele fez assim com Moisés, ele fez assim com Abraão, vai fazer com vós, vamos nos converter, e ele pregando as maravilhas de Deus, e o povo começou a jogar pedra, e ele deixou matar Estevão. Então é algo tremendo. Deus o que fez? O alcançou e disse, duro para ti, Saulo, é recalcitar contra os aguilhões. É a mim que tu persegues, não é a eles. Olha que tremendo. E Paulo foi um grande homem fazendo a obra de Deus. Então eu quero encerrar aqui dizendo para você o poder da oração, mas ela também requer algumas coisas. Qual o tempo de Deus resolver as nossas causas? Porque a gente quer orar, jejuar. Temos que fazer isso em todo tempo, porque o próprio Jesus disse em todo tempo para orar. Mas ele fala da vigilância. Então a gente pega o ponto da vigilância e encaixa algumas coisas. Está no tempo de Deus fazer aquilo? Dá para esperar um pouquinho? Continuamos orando, porque quanto mais oração, mais poder. Outra coisa, lembre-se que a oração move a mão de Deus. E Deus move céus e terras a nosso favor, a nosso respeito, leis e decretos. E Deus ordena vento que pare, água que se abre, chuva que pare, tempestade. É Deus. Deus peleja e deixa a gente esperando, que nem fez com Josafá. Josafá então disse assim, bom, se Deus falou para mim não pelejar, e o inimigo está vindo, povo de Deus, vamos adorar a Deus, porque Ele é digno de toda misericórdia. É buscar, aí Ele dá um conselho para o povo, buscar, ouvir a Deus.
né? E os seus profetas, e prosperareis. Olha o que ele fala para o povo. Vamos ouvir. Aí o povo que estava tremendo se encaixou na fé, parou a tremedeira das pernas e disse: bom, então, se Deus está conosco, nós ouvimos a Ele. Então, queremos então, rei, vamos dar ouvido a Deus. E o profeta foi levantado e disse: nessa peleja, ó rei, assim diz o Senhor dos Exércitos, não tereis que pelejar. E aí o rei diz para todo mundo: olha, fiquem tranquilos, tema ao teu Deus, ouve os profetas e prosperareis. E aí, disse: bom, e aí, rei, nós vamos guerrear, cadê as armas? Ele disse assim: pega teu violino, teu saxofone, seu violão, sua harpa, saltérios, pegue aí. Mas, ô rei, como nós vamos guerrear desse jeito? Ele diz assim: lógico que nós vamos guerrear. Começa a cantar, a adorar e dizer que Deus é bom e que a sua misericórdia dure e reine para sempre. Glória! Aleluia! Eu sinto a presença do Senhor nessa mensagem. E assim como ele entrou no coração de Josafá, e Josafá parou de temer e disse: povo, o Senhor disse: só se põe lá naquele deserto de Tecoa, põe só o povo lá, para eles verem o que vão fazer. Quando ouvir a copa das árvores estremecer, eu estou chegando. Então Deus está chegando na tua causa. Calma, vai resolver. O inimigo, ele por si próprio, ele tem o seu caráter de querer parar as pessoas. Quer dizer, não tem caráter, né? O caráter dele é mau, né? Então ele de estremecer, de mostrar as coisas ruins, de mostrar que, olha, não vai dar certo, né? Olha o que estão fazendo, às vezes é os irmãos, é jovens, não sei o quê. Todo mundo erra, porque quando nós fazemos assim, tem 3 dedos para nós. Todo mundo errou, não tem. Por isso que Jesus fez a pergunta para aquela mulher, né? Mulher, onde estão os teus acusadores? Ele pergunta. Aí ela... Porque ele já tinha dito: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Cada um jogou sua pedra fora. Ele dizia: melhor cair fora, porque aí doeu, hein? Foi no fígado. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra nela. Vai. Jesus nem se levantou, ficou no chão ali, riscando. E depois que eles foram embora, Jesus faz a pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Aonde está? Tem ninguém, Senhor. Nem eu te condeno. Mas... a preposição: vai, não peques mais. Mas vai e não peques mais. Quer dizer, a nossa condição é que nós éramos, nós fazíamos. Ninguém pode apontar o dedo para você, ninguém pode apontar o dedo para mim. Ninguém. Quem salvou, quem lavou, pagou sangue e fez tudo novo na minha vida foi Jesus, foi na tua também. E Ele vai te abençoar. Tema o teu Deus, Jeová, o Deus de Israel, de Abraão. Ouviu-se os profetas quando é profeta de Deus. Cuidado, cuidado, porque nesse tempo é que nem diz o outro, né? Dose de elefante, porque nem a dose de cavalo derruba a pessoa, de elefante, para a gente ficar estarrecido com as coisas, porque é tempo. Também Jesus disse que nesse tempo haveria isso. Então, nós temos que estar atentos. O Espírito de Deus é paciente, o Espírito de Deus é amor, o Espírito de Deus é brando, o Espírito de Deus é duro, corrige. O Espírito de Deus não fala só de bênção, não. Ele é equilibrado em todas as áreas. É muito bom só benção, mas nós temos que... A bênção chega, buscar em primeiro lugar Deus e a sua justiça. Olha aí a palavra, justiça de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a oração incessante da igreja tira Pedro da prisão. Tira Pedro. E Rode fica espantada. E ela escuta alguém batendo, está aquele movimento de oração. A oração de crente é barulhenta, né?
Porque oração de guerra não pode ser em silêncio lá. Aí não. É para guerrear, para derrubar o diabo. Essa é a arma. A maior espada que o crente pode dar uma espadada no inimigo. E o maior tiro nele é orar, declarando a palavra e a autoridade de Deus. Com certeza. E ele cai por terra em nome de Jesus. Então aquele barulho. E aí, olha, teve ouvido. Ela conseguiu destacar. Também é uma menina, né? O ouvido bom. E destacou que tinha alguém batendo. Aquela barulhada de oração a madrugada inteira. Chega lá, é Pedro. Ela fica branca, ela leva um susto. Porque o homem está preso entre 4 quartetos de soldados. 16 soldados. A tua causa parece estar presa. Tu vai se espantar do que Deus vai fazer. Você já viu isso? Vai espantar, porque Deus tem a sua hora. Às vezes leva tempo, não é porque Deus demorou. É que Deus quis te preparar, senão tu passa por cima dele. Senão eu passo por cima dele. Senão eu não obedeço. Senão o orgulho às vezes me põe lá em cima. Sabe? Nós temos que cada vez mais descer, cada vez mais mergulhar, ser humildes na presença de Deus. Deu tudo na hora e vai dar na hora, porque Deus tem sua hora. Então o rei disse assim: povo, né, ouvi o Senhor teu Deus e os seus profetas e prosperarei, temei a Deus. Pronto, e as armas? A adoração, vamos cantar, vamos louvar, que ele é de boa, que ele é grande, que a sua misericórdia é infinita, vamos adorá-lo, vamos lá. E aí o Senhor agora vira para o profeta e diz assim: ó, diz agora para Josafá que todo o inimigo dele está retirado no campo, todos os despojos dele, tudo que tiver dele para ele pegar. E coisa linda, deu tudo, ainda enriqueceu mais. Olha que coisa tremenda. Então Deus vai te dar, Deus não tarda e não está surdo, Deus vai te dar. Mas nesta peleja é só orar o que Deus está falando conosco, é só orar, vigiar e orar. Nós falamos da vigilância, agora estou falando da oração e continuar orando. Deus vai fazer na hora certa. E Deus, tudo que fez foi a hora certa. Porque senão não teríamos estrutura e nós, a gente vai para os tamancos. Então a gente desce na humildade, na graça, temendo a Deus sempre, né? Com bens ou sem bens, temendo a Deus. Muito melhor com bens, porque aí a gente fica fato, aí Deus dá mais. Aí Deus diz: opa, aí pode dar aí bênção, porque aí a coisa é firme. Amém? Então, Herodes, quando viu, é uma cena que eu queria ver, né? Ela voltando lá para dentro, aquele barulho de língua aí, sai, Satanás, você não vai matar Pedro, as correntes, coisas, está acontecendo o que eles estão orando. As correntes se partem, aí parte as algemas de Pedro lá, e as algemas sejam abertas, não é assim que a gente ora e lá abre as algemas. E aí que Deus envie anjos para guerrear por nós. Aí o anjo chega lá: Pedro, veste, cinge o teu lombo, bote as tuas alparcas, tua sandália e sai daí. Pedro sai de lá se beliscando, dizendo: estou sonhando, estou num sono profundo, não sei o que está acontecendo comigo. Esse sonho é tremendo, estou saindo das cadeias, as portas estão tudo abertas. Aí chega lá fora, ele olha para ele e diz: não, é eu mesmo. E o anjo diz: segue a sua vida, Pedro, você está livre. Deus quer libertar o seu povo. Esta palavra, Deus quer abençoar o seu povo. Deus quer cumprir causas na vida do seu povo. Essa é a oração que eu vou fazer agora. Deus quer fazer maravilhas no meio do seu povo. Mas nós tivemos uma parte da oração. A igreja orava incessantemente a Deus. Diz o versículo 5, capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Havia oração incessante a Deus pela igreja. Que era a igreja o corpo. Não fique sozinho, isolado, só orando isolado, não. Tem que ore também. Mas não fique sozinho, isolado, não. Porque teu fogo fica baixo. E você corre o risco de esfriar. Vamos estar no corpo da igreja.
Deus não fez nada errado. Ah, mas a igreja não presta, tem gente doente, tem gente errando. Vamos ver, quem é eu? Eu não sou Deus. Eu não sou Jesus para ficar agora com o dedão assim e não vou. E olha da irmãzinha, olha a cara do outro. Irmão, pior era eu quando eu era do mundo. É pior. A pessoa não podia olhar de cara feia para mim, que eu já despejava em cima dela. Você está olhando por quê? A gente aprende, a gente vai sendo restaurado, vai sendo liberto, vai sendo renovado, e o nosso amor é esse irmão que não me cumprimenta, essa pessoa que está de cara feia comigo, essa pessoa que falou mal de mim, é que merece um abraço. Está disposto a fazer isso? Isso é que é obra. Obra não é só estar em altar, obra não é só estar em destaque, obra não é só estar... a verdadeira obra é essa. Tem coragem de dar o irmão que você sabe que falou mal de você e dá um abraço, dê a paz do Senhor. Tem coragem, irmão? São essas bênçãos que Deus cumpre com as orações daquilo que nós pedimos. Então a gente pede por nós, Senhor. Eu aprendi com o meu pastor, não ore pelas suas causas, apresente a Deus só e ore pelos outros. O que você quer para os outros? Ore para você, então eu quero melhor para o meu irmão. Eu quero que Deus liberte meu irmão, quero que Deus restaure meu irmão, quero que Deus prospere bastante meu irmão, muito, 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 conta cheio. Né? Eu até, no outro dia, o bispo Edson falou uma coisa que eu creio que foi Deus, sabe? Eu não fico diante de Deus, olha, preciso de mais dinheiro, eu não faço algo por isso, né? Que tem que passar o envelope, tem que fazer, não. Quem quer, né, a diaconisa, eles fazem as ofertas, para que a igreja ande. Né? No outro dia o bispo disse para mim, olha, no outro dia eu cheguei aqui, essa urna estava pesada. Eu pegava nela e ela era muito peso porque estava cheia. Então, apóstolo, vai vir bênção aí. Eu falei, glória a Deus, e eu estou esperando. Então, mas que Deus abençoe você bastante, para você abençoar. Que Deus resolva suas causas para você ir bem e fazer a obra com mais alegria. Que Deus faça você o melhor na sua vida do que você deseja. Te dê tudo que você precisa em dobro, no melhor. Sabe por quê? Porque você estando bem, você não vai abandonar, né? Você não vai estar com a barriga cheia e dizer, poxa, aqui Deus me ajudou tanto e depois cai fora. Não. Essas coisas que Deus nos testa, né, com o seu amor. Então agora a igreja... Aí eu imagino Rod gritando, ei, povo, para de orar, peraí, quero falar alguma coisa. Uma menina de 12 anos, aí, que é isso? Está atrapalhando a oração? E aquele fala em língua, dali fala, dali outro guerreiro, de lá outro manda o diabo ser amarrado, e aquela coisa toda. E aí talvez o líder da oração disse, calma, abaixa aí o volume. Ó, o que foi, Rod? Pedro está lá fora, está doido, menino, está vendo fantasma. Pedro está lá fora. Pedro está lá fora, no portão batendo. O que você orou, Deus fez. Deus tem feito, vai fazer. Você orou, precisa crer. O que Deus disse pelo profeta Gesiel a Josafá, meu rei, nessa peleja não tem que pelejar. Não tem que pelejar, Deus pelejará por vós. Olha que coisa linda. 2 Crônica 20:20, vê lá. Que Deus pelejará por vós. Olha que coisa linda. Então, menina, você está doido? Doido não. Eu fui lá na porta, bateu, está lá fora batendo, é Pedro. Aí o pessoal espantado, atemorizado, vai lá, a menina branca. E ele, será que é o anjo? Que negócio é esse? Que é um fantasma? Que é isso? O homem está preso. Ele chega lá e diz, não é mesmo Pedro? Ele diz, a paz do Senhor, irmão. Vocês oraram por mim, eu estou aqui livre. As cadeias se partiram, as algemas abriram, as portas foram todas abertas. O anjo do Senhor desceu, veio e me botou para fora da cadeia e disse, Pedro, vai, segue a tua vida. Olha que coisa linda. Quero orar agora com você. Quero fechar a Bíblia aqui para parar a sabedoria da palavra.
em nome de Jesus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, perdoa nossos pecados, Senhor, que erramos, desejamos, falamos. Senhor, eu quero orar agora pelos meus irmãos. Eu quero orar, Senhor, pelos aqueles que erraram, estão em dificuldade, para que eles se restaurem. Quero orar para aqueles que têm pedido as suas bênçãos, Senhor, e necessitam, Senhor, de prosperar, necessitam, Senhor, de ter as vitórias na sua área sentimental, profissional, financeira, espiritual. Usa, Senhor, o melhor, faz o melhor, mas tu quebra as cadeias, as algemas, as correntes, abre as portas, Senhor, do inferno. Quebra, Senhor, essas portas, esses aguilhões, para que, Senhor, o teu nome seja glorificado e abençoe o teu povo em dobro, no máximo que tu puder, Senhor. Dê o melhor para o teu povo, a necessidade seja suprida em todas as áreas. Senhor, repreendendo todo o mal, eu declaro essa nação abençoada, declaro Israel em paz, haja paz em Jerusalém, Senhor. Toda guerra, toda afronta, toda bomba, tudo aquilo que tem tentado contra Jerusalém, contra Israel, seja por terra, em nome de Jesus, seja a paz que excede o entendimento, e que o inimigo venha, Senhor, a ser alcançado, o inimigo de Israel, o inimigo homem, Senhor, o inimigo do teu povo que se levanta contra o teu povo, sejam alcançados e possam ser canais de bênção no Evangelho, para a tua glória, para glorificar o teu nome. Senhor, levanta os caídos, levanta os que estão cegos, que estão confundidos, Senhor, por tantas palavras de evangelho, de pensamento, Senhor, para que, Senhor, possam ter retidão, para que possam, Senhor, ter entendimento, para que possam, Senhor, levanta os jovens, as jovens, levanta os caídos, levanta os, Senhor, que estão em dificuldade, que estão, Senhor, olhando para as coisas do mundo, põe por terra, Senhor, e abençoa, prospera, glorifica, e, Senhor, exalta o teu nome, eu declaro, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor tenha graça sobre nós, paz do Senhor, Bispo Dário, Pastora Vera, Petrópolis, aí a todos. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E amanhã estarei aqui às 10 horas, e amanhã às 20 horas, Mulheres na Rocha, na igreja, com a Bispa Lenice na direção, Pastora Simone, amanhã é a mensageira de Deus, bênção. O varão só vai às mulheres? Não, é para nós vamos aprender com elas também, porque Deus usa elas também, e elas são maravilhosas em dedicação ao Senhor. Então, esse culto das mulheres na rocha, e sábado, que uma vez por mês, Mulheres na Rocha, com uma preletora que vai nos visitar às 7h30, sábado, eu quero estar lá também. Em nome de Jesus, convida suas amigas, convida o mundo inteiro para vir, vem de navio, de avião, Rua Murilo Furtado, 849, da quarta às 20 horas e no sábado às 19 horas. Temos também, já tivemos ontem a live do nosso Bispo Edson, também, bênção com a Pastora Simone, né, louvando a Deus e clamando ao Senhor, decoração do clamor, e todos os dias 10 horas. Na terça, hoje, às 20 horas, tem o presbítero Adelino com ensinamentos, né? Dedicação a Deus, então do ensinamento da palavra, 20 horas, Adelino de Souza Lima. Entra lá no Facebook, você vai estar ao vivo com ele às 20 horas, tá bom? E todas as manhãs de 8 às 9, oração com a nossa missionária Simone, missionária Valda, e todos, né, de diaconisa Yara, eu não lembro tudo, irmão. Então, que Deus abençoe vocês. Amanhã estarei aqui às 10 horas, em nome de Jesus. Deus abençoe, dê a benção aí, a paz para pastor Jaidil, dê aí a paz para toda a igreja da Vila Zildo, pastor Edson, dá a paz para toda a igreja da Vila Airosa, Bispo Dário, a paz para toda a igreja de Petrópolis, os bispos e pastores e presbíteros, todos na sede, dê a paz aí para toda a sede, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, na tua vida.